Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos começar o primeiro capítulo da obra. Esse é o nosso 6º vídeo e estamos entrando agora nos primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Apenas lembrando que se você não possui ainda a obra, nós disponibilizamos na descrição do nosso vídeo o link para o site da FEB, no qual você pode fazer o download do livro em PDF. Capítulo 1, Não vim destruir a lei. Vamos resgatar primeiramente o aspecto de continuidade desse texto com a introdução da obra que nós terminamos em nosso último vídeo. O último item que nós vimos foi o item que tratava sobre as doutrinas de Sócrates e Platão como sendo precursoras das ideias espíritas, dos princípios espíritas. Agora, nós temos um capítulo que vai trazer como um de seus itens as 3 revelações, Moisés, o Cristo e o Espiritismo. Pois bem, o aspecto de continuidade se dá justamente nessa relação de ideias. Se ali, na introdução, o último item nos mostrava que no pensamento humano já era possível encontrar os princípios básicos do Espiritismo desde a mais remota antiguidade, agora na relação entre o homem e Deus, na concepção religiosa, nas revelações, também é possível encontrar uma ideia de progresso entre essas informações. Se de Sócrates e Platão até o Espiritismo, esses princípios ganharam explicações, ganharam força, ganharam aprofundamento, na concepção religiosa acontece o mesmo. Aqui o aspecto de continuidade. Se nós temos esses 3 itens, não é? Dentro do capítulo 1, Moisés, o Cristo e o Espiritismo, nós perceberemos que eles têm um aspecto de progresso e de continuidade entre si. Então o homem descobre por si mesmo certas verdades espirituais e tem outras que devem ser reveladas. Por isso, as 3 revelações aqui no capítulo. Vale a pena abrirmos um parêntese e dizer que para Kardec essa palavra revelação tem um sentido muito bem definido. E definido na obra A Gênese. Ali nos ensina o codificador que uma revelação tem que ter 2 características essenciais e inseparáveis. Primeiro, ela deve ser uma informação verdadeira. E segundo, ela deve trazer uma verdade, portanto, que os homens não seriam capazes de conquistar por si mesmos. Como no caso da Tábua dos 10 Mandamentos. Aquela exposição, aquelas leis com aquela profundidade, com aquele conteúdo, não poderiam ser alcançadas pela raça humana por si só, deveriam ser reveladas, assim como aconteceu no alto do Monte Sinai, e trazidas ao conhecimento da humanidade. O fato da continuidade da vida após a morte do corpo físico não seria conhecido pela raça humana se Jesus não tivesse provado quando veio ao planeta, sendo crucificado e voltando à convivência de seus apóstolos. As derivações morais da convivência e da relação entre o plano material e o plano espiritual não poderiam ter existido se os espíritos superiores não tivessem feito essas revelações à humanidade. Portanto, assim, as 2 características da revelação divina para a humanidade. As 3 vezes em que Deus conversou com o homem estão aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo. Muito bem, vamos entender o título. O título é uma referência à passagem do Novo Testamento que abre esse capítulo, assim como acontece na grande maioria dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 18. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, disse Jesus, mas cumpri-los, porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Aqui, Jesus faz uma referência muito clara à revelação divina anterior a ele, a Tábua dos 10 Mandamentos. Kardec, aqui no item Moisés, o primeiro item do capítulo, dirá que na lei mosaica, aquele conjunto de leis estabelecidas por Moisés para o seu povo, existem 2 partes. A parte que é a lei de Deus
ou seja, a tábua dos 10 mandamentos, por ser invariável, e a segunda parte, que era uma lei colocada por Moisés para o seu povo, para os costumes de sua época. Então essa primeira parte é a parte que Jesus não veio destruir, a parte dos 10 mandamentos. Jesus diz, eu vim cumprir essa lei. O Espiritismo, colocando esse título no primeiro capítulo do Evangelho, diz o mesmo, não vim destruir nem Jesus e nem Moisés, mas dar-lhes cumprimento, exemplificá-los, aprofundar, dar continuidade, explicar melhor, colocar ao alcance de todos. A proposta do Evangelho segundo o Espiritismo em essência, não é? Vale uma curiosidade aqui que no finalzinho da passagem do Evangelho de Mateus, aqui no finalzinho da passagem do Novo Testamento, Jesus diz que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste ainda um único iota e um único ponto. Essa palavra iota é a 9ª letra do alfabeto grego, e o seu símbolo corresponde também ao numeral 10 para os gregos. Portanto, aqui a sabedoria de Jesus, né, o seu modo de se expressar, nós podemos imaginar que o Cristo tenha pretendido, tenha de fato feito uma relação entre o número 10 e os 10 mandamentos, quando disse essa passagem, né? O céu e a terra não passarão enquanto não se tenha cumprido até o último dos 10 mandamentos, até o último iota, até o último ponto. Ponto por ponto, frase por frase, vírgula por vírgula, cada um desses mandamentos. Portanto, amigo espírita, é preciso considerar agora que os 10 mandamentos não estão expostos aqui no item Moisés apenas como constatação histórica. O espírita tem um dever profundo para com esses 10 mandamentos. Por isso nós sempre estamos indicando a leitura, o estudo profundo, pormenorizado desses 10 mandamentos para a vida do espírita. Deve se transformar em patrimônio intelectual e depois em patrimônio moral, espiritual, através da prática desses 10 mandamentos. Basta lembrarmos, como sabemos, que se tivéssemos aqui na nossa conduta humana o cumprimento do 5º mandamento, não mateis, e o cumprimento do 7º mandamento, não roubeis, executados por toda a humanidade, quanta melhoria isso já não nos traria aqui na Terra, na nossa convivência, né? Se ninguém roubasse, se ninguém matasse, quanto a nossa vida aqui não estaria melhor. Então, compromisso com esses 10 mandamentos, compromisso com o estudo pormenorizado, com a compreensão dessas leis que aqui estão, para o uso cotidiano. Por isso, inclusive, estão aqui. Muito bem, vale a pena voltarmos ou entendermos aqui a nota explicativa que está no primeiro dos 10 mandamentos, na nossa tradução, na qual Deus se apresenta nesse primeiro mandamento, dizendo que Ele é o Deus que tirou o povo hebreu da casa de servidão no Egito, e orientando para que esse povo não tivesse outros deuses estrangeiros, para que não fizessem imagens esculpidas, e para que não adorassem ou prestassem culto soberano a outro Deus que não fosse Ele. Então a ideia do Deus único e a ideia de adoração a esse Deus. E a nota explicativa diz que Kardec tirou desse primeiro mandamento algumas frases. E as frases que Kardec não publicou aqui no Evangelho segundo o Espiritismo são as seguintes. Continuaria o texto dizendo: porque eu, o Senhor vosso Deus, sou Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais nos filhos, na 3ª e na 4ª gerações daqueles que me aborrecem, e uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. A nota explicativa diz aqui que nas traduções feitas pelas igrejas católica e protestante, essa parte do mandamento foi um pouquinho modificada e o texto foi adulterado. Principalmente onde está escrito na 3ª e na 4ª gerações. A tradução diz até a 3ª e a 4ª gerações, dando a ideia assim de que Deus puniria os pecados dos pais em seus filhos. O pai pecaria e o filho e o neto seriam punidos pelos pecados dos pais, o que está em desacordo com a justiça divina, não é? Com a suprema bondade e justiça de Deus. A explicação diz que o texto foi modificado desse jeito para que fosse suprimida a ideia da reencarnação.
pois na terceira e na quarta geração de uma família poderia o próprio espírito reencarnar e sofrer as consequências de seus erros. Essa é a ideia mais clara, a ideia mais correta diante da justiça divina que as igrejas católica e protestante tentaram suprimir. Bem, Kardec então tira esse trecho do primeiro mandamento por conta dessa divergência, por causa dessa divergência, vai apresentar a ideia da reencarnação futuramente no Evangelho segundo o Espiritismo e, mesmo tirando essa divergência daqui do primeiro mandamento, ele preserva o que é de essencial, como vimos na introdução da obra, o aspecto moral do mandamento, que é a lei de adoração, adorar a Deus sobre todas as coisas. Muito bem. Por fim, esse item Moisés vai fazer uma explicação trazer uma explicação de que a lei de Moisés era uma lei necessária àquele povo de sua época, inclusive Moisés a apresentou como sendo divina, para que aquele povo a respeitasse através do temor e para que ele assim pudesse controlar melhor as atitudes, o comportamento daquele povo, do povo hebreu. Assim, o que caracteriza para nós então a lei divina é esse aspecto de imutabilidade da lei, de ser uma revelação e de ser, como nós vimos aqui logo no comecinho, ou como vemos aqui logo no comecinho do item, invariável. Ela é universal e invariável. Isso a caracteriza como sendo lei divina. E assim nós apresentamos o primeiro item aqui do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item Moisés. Em nosso próximo vídeo, o segundo item, o Cristo. Então, um abraço fraterno a todos e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até o nosso próximo encontro.